Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Eu sou o pastor Jair Almeida, pastor da Igreja Batista Getsemane, aqui em Paulo Afonso. E neste tempo de isolamento social, nesse tempo de quarentena, nós temos dedicado alguns minutos para dividir com você uma pequena porção da palavra de Deus, na esperança de que essa palavra, em forma de devocional, possa confortar o teu coração, possa te trazer consolo, possa te trazer força nesse período tão difícil. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estaremos trabalhando com a palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 2, nos versos 18 a 22, que diz o seguinte: Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com juízes e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que era do Senhor, se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardavam. Que Deus abençoe esta palavra e nos ajude a compreendê-la. Porque, meus irmãos, através deste período da história, Israel teve atitudes distintas, algumas boas e outras nem tanto. Vejamos, Israel esteve um período de rebelião contra Deus. Israel também foi invadido por nações inimigas. Israel foi liderado por um juiz temeroso a Deus e permaneceu fiel a Deus embaixo da tutoria desse juiz e novamente esqueceu-se de Deus quando o juiz morreu. Porque o povo de Israel abandonaria tão rapidamente sua fé em Deus? Essa é a pergunta que a gente tem a fazer a partir da morte de cada juiz. E para explicar isso de uma maneira simples, é o seguinte: a religião cananeia, a religião do lugar onde eles estavam, parecia mais atrativa à natureza sensual e oferecia mais benefícios imediatos do que a religião dos judeus. Sabe, através da religião cananeia, eles tinham uma permissividade sexual muito grande. E isso era aplicado a um incremento de fertilidade em embaraços e colheitas. Uma de suas características mais atrativas era que as pessoas podiam seguir sendo egoístas e ainda assim cumprir os requerimentos religiosos. Podiam fazer quase o que quisessem e ainda assim seguir sendo obedientes, pelo menos a um dos muitos deuses cananeus. Ou seja, a prostituição masculina, assim como também a feminina, não só era permitida, mas também respirada como forma de adoração. Entretanto, a fé no único Deus verdadeiro não oferece benefícios imediatos que apelem à nossa natureza humana pecaminosa. Muito pelo contrário. A essência do pecado é o egoísmo. A essência do estilo de vida de Deus é o desprendimento, é o altruísmo, é você viver baseado em abençoar o outro. Só que, meus irmãos, ainda hoje, nós tendemos a seguir este mesmo ciclo. Sabe, nós temos uma tendência natural a permanecermos fiéis e leais ao Senhor enquanto estamos perto daqueles que são fiéis e daqueles que são leais ao Senhor. Só que quando ficamos sozinhos, em contrapartida, sempre aumenta a pressão para nos afastar do Senhor. Por isso é que devemos procurar sempre a ajuda de Cristo para viver o estilo de Deus. E neste tempo de isolamento, neste tempo em que nós não temos talvez uma igreja para congregar, não temos talvez irmãos próximos para nos inspirar, para nos exortar, é muito mais difícil vivermos tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é impossível. Não é impossível porque você sabe o que é bom e você sabe o que é mal.
Não é possível porque o Senhor já falou ao teu coração aquilo que Ele espera e o que Ele quer de você, mesmo neste tempo de isolamento. Por isso, fica firme. Fica firme. Se você em algum momento tiver alguma dúvida acerca do que você tem que fazer ou do que você tem que deixar de fazer, faz um exercíciozinho muito simples que eu aprendi ainda nos primeiros dias de Evangelho. Pensa bem. No momento que você for fazer alguma coisa, no momento que você for dizer alguma coisa, você pensa assim, será que Jesus no meu lugar faria isso? Se você chegar à conclusão de que Jesus faria isso, pode fazer sem medo. Mas se você se colocar em dúvida, se você tiver dúvida acerca se Jesus faria ou se Jesus não faria aquilo, não faça não. Recue e glorifique a Deus. Porque nós temos uma tendência natural a fazermos o que é errado. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, fica firme, confia no Senhor e Ele tudo fará em nome de Jesus. Amém? Pois bem, que Deus te abençoe e te dê um dia de paz. Não deixe de orar pela igreja. Não deixe de orar pelos nossos governantes. Não deixe de orar por aqueles que já estão infectados. Porque todos nós carecemos das orações uns dos outros. Deus te abençoe em nome de Jesus.